Fala gurizada, Renan Russo na área, @novo.nomundo no Instagram, Novo no Mundo aqui também no YouTube. Pra quem não me conhece ainda, esse aqui é um canal que a gente fala um pouco de Alemanha, de morar fora do país, é um vlog também, eu conto um pouco da minha vivência, da minha vida particular às vezes, trabalho, estudo, idioma, dificuldades de morar fora do país, dificuldades da gente se comunicar com as pessoas, da gente conseguir o que a gente quer às vezes. E hoje eu vou trazer aqui uma listinha de certas coisas que quando a gente vem do Brasil para a Europa, né, eu digo não só a Alemanha, mas vários países da Europa têm algumas coisas semelhantes. Quando a gente vem do Brasil para cá, algumas coisas são novidades para nós e a gente diferencia muito essas pequenas diferenças que na verdade acabam nos assustando no início e depois a gente leva um tempo para se acostumar e vira uma vida normal, e eu tenho até medo de como vai ser quando eu voltar pro Brasil. Então, se tu não se inscreveu aqui ainda, se inscreve, deixa um likezinho aí no vídeo para ajudar, deixa um comentário, deixa uma pergunta de repente, ou um assunto para eu fazer um novo vídeo. Eu não quero me enrolar muito nesse vídeo aqui, então vamos direto ao que interessa. Então vamos viajar. A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe, senti minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Então, direto ao que interessa, a gente vai ao primeiro ponto que eu trouxe, na verdade, 4 fatores no supermercado, quando a gente entra no supermercado aqui na Europa, na Alemanha e em alguns outros países da Europa também. A gente se depara com algumas diferenças bem curiosas, interessantes, que a gente não está acostumado no Brasil. Como, por exemplo, a primeira coisa, nós não temos um empacotador aqui na Europa. Não tem alguém para empacotar tuas compras enquanto tu paga, enquanto tu resolve ali o que precisa. Não temos isso aqui. Empacotador é uma coisa dispensável na Europa. A gente tem que carregar as coisas nas mãos, a gente também não tem sacola, então... dentro do primeiro ponto a gente tem duas coisas, não temos empacotador e também não temos pacote, não temos a sacola de plástico em si que a gente tem no Brasil, né? Na verdade temos pacote no supermercado, mas a gente tem que pagar por esse pacote, a gente compra ele e aí a gente pode reutilizar outras vezes, né? A gente tem que vir no mercado já preparado para isso, com uma sacola, ou então a gente tem que comprar na hora, mas a gente paga por essa sacola para carregar nossas coisas, né? Ou então carrega no braço, ou como quando a gente chega aqui também é normal a gente ter uma mochilinha, né? Eu sempre tenho uma mochila vazia com menos coisas possíveis para poder ir no mercado e trazer mais coisas dentro da mochila e me facilitar a vida não ter que comprar uma sacola a mais. O que eu faço também é deixar uma sacolinha extra dentro da mochila sempre, porque às vezes eu volto do trabalho, eu quero passar no mercado, então eu já faço já tenho essa sacolinha extra, sabe? Se não couber tudo na mochila, eu pego essa sacolinha que eu já tenho sempre comigo. Essa é uma facilidade que demorei a colocar na minha rotina, na minha vida, mas uma sacolinha na minha mochila sempre ajuda em vários momentos. A segunda coisa, quando a gente chega no mercado, aqui na Europa, pelo menos nos países que eu fui, não sei se em todos, mas aqui na Alemanha é assim, quando tu vai pegar um carrinho de supermercado para fazer tuas compras, tu não consegue pegar ele sem tu ter uma moeda. Pode ser 1 euro, pode ser 50 centavos, pode ser 2 euros, ou pode ser também, às vezes, os mercados dão uma falsa moeda, que é só um redondinho assim, como símbolo do mercado, né? Para tu usar ali e pegar o carrinho. Não é pelo valor da moeda. Chegou um brasileiro aqui uma vez que pensou que tinha que pagar pelo carrinho, então ele nunca quis pegar um carrinho. Ele pensou que ele tinha que pagar, deixar o dinheiro ali e não pegava mais de volta. Não, tu bota o dinheiro, pega o carrinho, faz suas compras, na volta tu devolve o carrinho e pega a tua moeda de volta. É simples assim. E às vezes não é uma moeda, por isso que às vezes não é só essa fichinha, é uma ficha que o mercado às vezes te dá e tu pode utilizar ela também. Isso não é pelo valor da moeda, isso é para que tu devolva o carrinho no lugar onde tu pegou, sabe? No Brasil é muito comum o pessoal levar as compras no carrinho pro carro e descarregar as compras e deixar o carrinho em qualquer lugar do estacionamento, que na Europa não é bem assim. Até acontece uma vez ou outra, mas a ideia dessa moedinha, dessa ficha, é para tu devolver o carrinho no lugar de onde tu pegou. É uma forma, né, educada de convivência entre todos. Mas não se assuste se tu tiver que colocar uma moeda de 1 euro, de 2 euros no teu carrinho, tu pode pegar ela de volta depois. A terceira coisa que eu trouxe aqui nessa listinha do mercado, inclusive, né, eu fiz um subtópico aqui no mercado. Quando a gente chega no mercado, aqui na Europa, existem caixas
que não tem a pessoa para te atender, que tu vai sozinho, passa tuas compras, paga e vai embora. Hoje em dia no Brasil talvez já tenha algum mercado que faça isso, mas não são todos, porque no Brasil as coisas não funcionam assim com tanta confiança, né? Até uma parte da lista mais adiante, essa confiança que as pessoas têm aqui. Agora aqui na Europa funciona bem, então tu pode pegar 2, 3, 5 coisas assim, é um caixa rápido, né? Então tu pega algumas coisas, passa ali, passa cada coisa, escolhe como é que tu quer pagar, em dinheiro, em cartão, pega a tua notinha, e na tua notinha tem um código de barra onde tu passa na saída depois. Tu tem que colocar esse código de barra, ele lê e abre a portinha para ti para tu sair do mercado. Não precisa de um atendente de caixa. Tu faz isso sozinho. Isso é uma coisa que no Brasil, pelo menos enquanto eu estava lá, eu não tinha visto ainda. Hoje em dia talvez até tenha, mas depende do lugar. Não sei se funcionaria tão bem assim em todos os mercados do Brasil, né? Então a quarta coisa dessa lista, desse subtópico do mercado, quando a gente vai no mercado, a gente compra um refrigerante aqui na Alemanha, por exemplo, um refrigerante de uma lata, uma cerveja, uma garrafa de água, um refrigerante de garrafa também, garrafa PET. A gente paga por essa garrafa, por esse plástico. Então tu compra o líquido e tu compra o plástico. E quando tu voltar no mercado depois, tu pode entregar esse plástico de volta e receber esse valor de volta da garrafa. É uma coisa também que ajuda, assim como a ficha do carrinho de compras te instrui, essa é a palavra boa, te instrui a voltar lá e devolver aquele item para que ele seja devidamente reciclado ou jogado no lixo de forma correta, né? Tem uma máquina, eu não sei se eu tenho um vídeo salvo aqui, mas de repente eu consigo fazer para mostrar. É uma máquina que tu vai ali, coloca garrafa por garrafa, ele lê a garrafa, né? Tem um valor, normalmente as garrafas PET e latinhas valem acho que 25 centavos, as garrafas de vidro de cerveja valem 8 centavos, eu acho. E aí tu coloca todas ali de volta e tu pega um ticket para tu voltar no mercado e pegar o dinheiro ou fazer mais compras e passa o ticket para ela, que ela diminui, né, o valor das tuas compras ali. Tem muita gente aqui na Alemanha que inclusive vive na rua assim juntando garrafas para levar e vender, sabe? Tem gente que não trabalha, que tem mais tempo livre, então vai na rua e cata as garrafas. Inclusive é muito comum quando a gente tem um parque, uma praça aqui, e a gente se levanta, a gente senta para pegar um sol, para conversar e tal. Então quando a gente levanta, a gente deixa as garrafas onde a gente está. Parece esquisito, parece sujo, parece ruim, mas as garrafas a gente pode deixar ali, porque sempre tem alguém que vai passar e pegar. Garrafa vale dinheiro e as pessoas vêm atrás. Elas vêm atrás para pegar essas garrafas e ganhar o dinheiro delas, né? Então é bem comum isso acontecer se tu não quer levar tua garrafa embora também. Agora, saindo um pouco do subtópico mercado, nós temos agora a nossa quinta situação quando a gente chega na Alemanha, quando a gente chega num país da Europa. Na Alemanha, eu acho que essa é mais para a Alemanha. Nos outros países eu não sei como é que funciona. Não morei muito tempo em outros países. Mas quando a gente chega na Alemanha, a burocracia é uma coisa muito fixa aqui. A burocracia é uma coisa bem difícil. Então se acostume, se prepare para quando chegar na Alemanha ter burocracia. E tu vai ter que resolver as coisas em alemão, só para avisar. As coisas não são fáceis, tu tem que tudo ter um registro, a cidade que tu mora, tu tem que ter um registro, se tu precisa de alguma autorização do governo, alguma coisa, tudo tem papelada para preencher, tudo tem um monte de coisa, mas essa papelada é difícil de preencher, é chato e tal, mas quando tu precisa, a gente tem também uma organização muito maior dos órgãos daqui. E um bom exemplo disso, que eu sempre falo, é quando o coronavírus chegou. Por exemplo, a Alemanha tem uma organização de onde as pessoas moram, com quem elas moram, sabe? Porque tem tudo registrado na prefeitura da cidade. Então, se tem um toque de recolher e tu tá na rua, o policial que te encontra sabe onde tu mora, sabe quem mora contigo, sabe quão longe de casa tu está, assim, sem precisar mesmo que tu minta ou coisa parecida, ele sabe, ele consegue chegar nisso, né? E se tu pegou corona, por exemplo, e tu estava perto de alguém que tinha corona e tu precisa fazer uma quarentena em casa. Eles têm o registro de quem mora contigo, de quem mora perto, eles já ligam para as pessoas, já avisam, se alguém tem que fazer quarentena junto contigo, eles já avisam também. Então toda essa papelada gera uma organização muito boa na Alemanha. Mas claro, é um pouco chato a burocracia, é um pouco chato, não vou negar. Agora nosso sexto caso, quando a gente chega na Alemanha, tem a ver um pouquinho com a burocracia. A maioria das coisas aqui, as burocracias daqui,
a maioria delas são resolvidas ainda em papel. Claro, tem muitos sites, muitas coisas que primeiro tu preenche, manda um cadastro online, alguma coisa assim, mas eles te respondem sempre com papel. Então tu recebe com muita frequência papel em casa. Eu não sei porquê, que eles trabalham tanto com papel ainda, mas tu sempre recebe correspondência. Qualquer coisa que tu vai se registrar, tu recebe correspondência em casa. É uma coisa muito comum aqui, quase todo dia. Quando tu chega aqui, tu tá se inscrevendo ainda em seguro-saúde, tá fazendo seguro do carro, tá se registrando na cidade. É muito comum quase todo dia ter uma carta para ti, sabe? É muito comum, porque todos esses órgãos te respondem com uma correspondência. Então isso é muito parte da burocracia deles. E continuando ainda com essas correspondências, a gente chega numa diferença muito grande quando a gente chega numa casa aqui. A gente tem o número das casas, mas para diferenciar, às vezes uma casa tem 3 famílias na mesma casa, sabe? Em andares diferentes. Ou num apartamento, por exemplo. E para diferenciar e para encontrar as pessoas, a gente não tem a diferença dos apartamentos. Por exemplo, eu moro na minha rua com o número 52. Só que não tem os 52A, 52B, 52C ou coisa parecida. Tem o nome das pessoas que moram nas casas. Então, quando tu recebe uma correspondência, a correspondência vem pelo teu nome, claro, pelo número da tua casa também, mas exatamente na tua caixinha de correspondência pelo teu nome. Quando tu vai num prédio, num apartamento, tem vários andares e vários apartamentos, né? As pessoas se encontram pelo nome. É uma coisa que não é muito comum pra gente também no Brasil. A gente tem que chegar e procurar pelo nome da pessoa, que às vezes não segue uma ordem e se são muitos apartamentos, tu tem que ir procurando de cada um para achar o nome da pessoa. Ou às vezes quando tu pede uma pizza também, alguma coisa assim, tu tem que dar um nome para a pessoa. Só o número da casa não serve, né? Então é uma coisa que a gente também no Brasil não é muito bem diferente, né? O número da casa e ponto final. Número 8, quando a gente chega na Alemanha, para nós brasileiros, pelo menos para mim, pontualidade sempre foi um problema. Eu sempre tive uma certa dificuldade com pontualidade. E aqui na Alemanha eles são bem pontuais, eles cobram a pontualidade e às vezes é difícil lidar com isso, a gente tem que se acostumar. É mais uma coisa que a gente tem que se acostumar aqui também. Cheguei atrasado algumas vezes no trabalho, me sentia mal porque o pessoal te olha torto, eles têm uma pontualidade muito grande. Quando os alemães marcam um horário contigo, é naquele horário ali, bem fixo, sabe? E eles têm essa cabeça pra frente, sabe? Sem olhar muito pros lados. E pontualidade é um ponto interessante que quando a gente chega aqui, a gente tem que se acostumar também. Faz parte da rotina, a pontualidade. A nona situação, quando a gente chega na Alemanha, a gente tem que se acostumar o trânsito. Não só as regras em si, mas as prioridades no trânsito. Como, por exemplo, quando um carro tá vindo na avenida, ele quer entrar à direita e tá vindo desse lado uma bicicleta ou um pedestre. A bicicleta e o pedestre têm prioridade. Então o carro tem que esperar a bicicleta e o pedestre atravessarem a rua para ele então entrar nessa rua e seguir adiante. Isso é regra, isso é muito comum, as pessoas nem olham para os carros, elas atravessam as ruas às vezes sem olhar. No Brasil não, no Brasil a gente chega na esquina, a gente olha para um lado, para o outro e atravessa, né? Se eu aprendi com meu pai e com minha mãe desde pequeno. Chega para atravessar uma rua, olha para os dois lados sempre. Nossa, a quantidade de vezes que eles repetiram isso para mim foi assim, infinita, eles repetiram muitas vezes. Mas aqui na Alemanha, às vezes as pessoas nem olham, sabe? Elas chegam na ponta da rua, atravessam e não estão nem aí. E é o motorista que tem que estar prestando atenção se vem alguém ou se não vem, para ele esperar. Inclusive, uma regra de trânsito quando tu dirige aqui é que tu tem, quando for fazer a curva para entrar numa rua, tu tem que virar a cabeça para ver se tem alguém vindo lá. Isso serve pro outro lado também. Dependendo da rua, né? Se tem uma passagem de pedestres e tal, tu quer virar à esquerda, tem que olhar também para ver se tá vindo gente e para tu ter que esperar eles, né? Isso é uma regra de motorista aqui. E além desse momento, quando tu faz uma curva, em vários outros momentos também as bicicletas têm prioridade, os ônibus têm prioridade, então algumas regras de trânsito aqui a gente tem que seguir. Outra regra de trânsito importante que a gente não está muito acostumado no Brasil é quando a gente tem a faixa de pedestre. Quando a gente tem uma faixa de pedestre no Brasil, teoricamente os carros têm que parar. Só que isso não acontece sempre, ou quase nunca, dependendo da cidade. Pelo menos em Porto Alegre, da onde eu vim, não acontecia muito frequente, não. Agora aqui na Alemanha, não. Tem uma faixa de pedestre, a pessoa fingiu já ir pro lado da faixa de pedestre, o carro tem que parar e esperar a pessoa atravessar. Isso é uma regra. Isso é uma regra e quem não fizer leva uma multa séria e é xingado por todo mundo. E às vezes, no mesmo caso de quando tu entra numa rua, às vezes quando tu
quando as pessoas vão atravessar a faixa de pedestre, elas nem olham para ver se o carro vai parar. Elas confiam que o carro vai parar, sabe? Tem um respeito muito rígido pelas regras de trânsito aqui. Então as pessoas também estão nesse ritmo, se acostumaram e já seguem nele, nessa onda, né? E quando a gente vem do Brasil, a gente leva um tempo para se acostumar. E, sei lá, faz parte. O nosso 10º caso aqui faz parte também das regras de trânsito, mas quando a gente tem uma sinaleira vermelha, ela também é bem respeitada, mas agora nessa posição do pedestre, né? A sinaleira vermelha do pedestre é muito respeitada aqui. A gente vê até com uma certa frequência de pessoas que atravessam na sinaleira vermelha. Até eu atravesso às vezes. Só que é uma regra muito seguida. A grande maioria das pessoas atravessa só quando o bonequinho tá verde. Isso é uma coisa também que a gente no Brasil não tá muito acostumado, né? Se o sinal tá fechado para nós pedestres, mas mesmo assim não tá vindo o carro, a gente atravessa, não tá nem aí. Não se preocupa muito com isso, né? Agora aqui na Alemanha não. Eles seguem bastante esse sinal do pedestre para atravessar. Isso também é uma coisa que a gente tem que se acostumar quando chega aqui. Não é bem assim no Brasil. Chegando agora no nosso 11º caso, quando a gente chega na Alemanha, algo a se acostumar aqui é a temperatura, o clima, né? São coisas bem diferentes do Brasil. Não tem aquele calor que a gente tem no Brasil, né? O clima subtropical que a gente tem no Brasil. Mas quando a gente chega na Alemanha aqui, a gente se depara com um inverno muito chuvoso, além de ser mais frio do que no Brasil também. E olha que eu venho do sul, eu sou de Porto Alegre e lá é bem frio. Só que mesmo assim aqui na Alemanha é mais frio, naturalmente. Às vezes neva. Dependendo da região, neva. Na minha região nevou inverno passado, inclusive. Até tem um vídeo para postar sobre isso, só que eu não tive tempo de editar e vou tentar ainda. Mas aqui a temperatura é mais baixa no inverno, com certeza. Não é tão alta no verão. Não temos dias tão abafados no verão. Até temos, mas não é tão abafado aqui na Alemanha. E o inverno é frio, as pessoas ficam muito mais em casa. E no inverno não só frio, mas o inverno tem um problema, não é bem um problema, mas é diferente para nós. Mas no inverno, os dias são muito mais curtos. Amanhece mais tarde e escurece muito mais cedo, sabe? Escurece umas 4 horas da tarde e amanhece umas 8 da manhã, sabe? Dependendo do clima, um pouquinho mais do que 8 horas. Mas a gente tem um dia muito curto. Então a gente também às vezes não tem a noção dos horários, do que a gente tem que fazer. Quando a gente chega em casa eu já saio de casa à noite, eu volto de casa para casa é quase noite. Então a gente fica um pouco perdido nos horários, tem que estar sempre cuidando do relógio. E isso é uma coisa a se acostumar também, porque às vezes tu esquece de jantar porque tu pensa que não tá na hora ainda, ou tu jantou cedo demais. Tem que estar sempre cuidando do horário para tu se manter dentro de uma rotina normal que tu tá acostumado, né? Só que no inverno às vezes é difícil de entender esses horários, porque o sol não nos ajuda a entender. A gente está acostumado com outro fuso horário, com outro movimento do dia e da noite, né? Nossa 12ª e última, até comentei um pouquinho antes, o respeito que as pessoas têm aqui, a confiança que as pessoas têm aqui, como por exemplo, de andar na rua, de deixar produtos de uma loja na frente da loja sem ninguém cuidando, sem ter um segurança ou coisa parecida. As pessoas têm uma confiança muito grande, eles partem do princípio de que nada vai ser roubado. Isso é uma coisa que no Brasil não acontece também. Isso é uma coisa que no Brasil a gente não está acostumado. A gente já nem atende o celular na rua muitas vezes para não ser roubado. E aqui na Alemanha não. Aqui na Alemanha tu consegue atender teu celular na rua, tu consegue ir para casa à noite, tu consegue responder o WhatsApp na rua, assim, na mão, sem ficar cuidando em volta, quem tá em volta, ou coisa parecida. Tem produtos das lojas na frente da loja sem segurança, sem nada. Tu pode deixar um produto, às vezes quando chega uma encomenda, o pessoal deixa a encomenda na frente da casa, se não tem ninguém, sabe? Ninguém pega e tá tudo tranquilo. As garagens aqui não são fechadas, a maioria delas, e as pessoas guardam coisas assim, abertas para qualquer um entrar, sabe? Eu já mostrei num vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima também como são as casas aqui na Alemanha, que elas não têm muros grandes, elas não têm grades, não tem essa coisa tão fechada, as janelas não têm grades, as janelas são na altura que tu consegue chegar e entrar na casa se tu quiser, sabe? E tu consegue alcançar a janela assim com a mão e é só um vidro grande, não tem grade, não tem nada. Então a confiança das pessoas aqui é uma coisa que quando a gente vem do Brasil é difícil da gente se acostumar, é difícil mesmo. Mas é bom, é um dos motivos que me fez vir pra cá também, a segurança, né? Mas as pessoas confiam bastante
no andar na rua, nessas coisas. Mulher pode andar à noite tranquilo aqui também, não é perigoso. Existe casos de crime? Existe. Qualquer lugar existe. Mas olha, é muito pouco. É muito pouco. A cidade que eu tô aqui ainda é uma cidade pequena, tem menos ainda. Uma cidade grande, normalmente tem mais casos de violência, não sei o que, né? Em Berlim tem 4 milhões de pessoas, então acontece alguma coisa a mais, sabe? Na minha cidade tem 350 mil habitantes. Não é tão frequente, não acontece. Então dá para voltar de festa à noite, dá para usar o celular na rua. Essa confiabilidade nas pessoas, essa tranquilidade de andar na rua é uma coisa que, quando a gente se acostuma e se sente bem com isso, só nos agrega. O problema é a gente voltar pro Brasil e estar mal acostumado. Aí que vem o problema. Então, gurizada, esse aqui foram as 12 situações que eu anotei aqui para passar para todo mundo sobre quando a gente chega na Alemanha, novidades e coisas que a gente tem que se acostumar, que a gente não está muito acostumado no Brasil. Então, se tu gostou desse vídeo, se tu quer algum conteúdo a mais sobre a Alemanha, sobre vida real, sobre morar fora, idioma, essas coisas todas, deixa um like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário, me segue também no Instagram, me dá uma ajuda aqui, porque eu preciso alcançar algumas pessoas aqui. Algumas pessoas têm interesse nesse assunto, então se tu der um likezinho aqui não vai te custar nada e vai estar me ajudando, vai estar ajudando para que outras pessoas alcancem esse vídeo também, tá? Então, por hoje era isso, espero que tenham gostado, até a próxima, valeu, tchau!